Salve, salve, galera. Eu sou Alana Souto Cardoso, professora, doutora vinculada ao programa de pós-graduação de Geografia da UEPA e atual presidente reeleita do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes. Sou também do povo Tupinambá, por parte direta do meu pai, Ademar da Silva Cardoso, filho da minha avó, pertencente aos antigos povos de Mutuacá, Camentá, antigas confederações do povo Tupinambá. Pela parte da minha avó materna, considero o processo de muito dos remanescentes dos povos, dos antigos povos indígenas do Marajó da Floresta, em especial de Afuá, de onde a minha avó Corina veio, mãe da minha mãe, dos antigos povos Aruã, Um beijo pro seu Zuca de Aruã, em comunidade que logo no próximo mês estaremos fazendo uma reunião, com a família Aruã, de declaração, dos familiares pertencentes à comunidade Aruã, do chefe seu Zuca de Aruã, solicitando que vamos solicitar a FUNAI a demarcação e o reconhecimento da comunidade Aruã perante ao Estado Nacional, para que se possa garantir reconhecimento, dessa família, dessa comunidade Aruã no Pirizinho, Soure, Marajó, E todos os Aruã que se sentirem pertencente, que sabe do seu pertencimento à memória Aruã, à memória dos antigos Nhangaíba, que possa até lá na comunidade do seu Zuca e pedindo autorização, pedindo orientação, para o seu processo de retomada. E desde já me sinto acolhida também pela comunidade Aruã. O vídeo de hoje é um vídeo de convocação, e para lembrar todos que já foram convocados e confirmados para a reunião do dia 15 de abril, a primeira reunião de planejamento estratégico do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes nesse ano de 2023. Vai ocorrer no dia 15 de abril de 2023, a partir das 9h30, em Ananindeua, o local da realização dessa primeira reunião de planejamento estratégico do IPEX, do IPPCS, vai ser na Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua, a SEMED, que fica ali do lado, próximo do líder da BR, em Ananindeua. Então não tem como errar, Então essa convocação, essa reunião mobiliza tanto os representantes dos conselhos consultivos do IPEX, que são conselhos ligados aos povos de matriz africana, aos povos ribeirinhos, aos povos extrativistas, aos povos indígenas, o Conselho Consultivo de Povos Indígenas do contexto urbano e também do contextos regionais, dos interiores, Marajó, Baixo Tapajós, Baixo Amazonas, além das cidades, ligado ao contexto urbano. Conselho Consultivo LGBTQI+, sobretudo desses contextos dos povos da Amazônia, que são duplamente discriminados, excluídos. E, sobretudo, a convocação é para nossas membras das linhas associadas e nossos membros e membras, educadores, educadoras, comunitários, associados ao Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes e que estão vinculados aos atuais projetos em andamento no Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes. Hoje a gente tem um projeto ligado às antigas terras de engenhos que já está em andamento, que já está acontecendo
junto ao programa de pós-graduação de Geografia da UEPA, o PPGG-UEPA, né, que é o projeto que envolve o novo mapeamento do passado dessas antigas terras de indígenas e o seu processo de ocupação e formação de patrimônio cultural diverso, né, inclusive retomando o legado e a herança de antigos povos indígenas que foram acossados dessas regiões. A gente sabe que no Pará o processo de ocupação no Pará e de formação dos povos na Amazônia é feito a partir de suas especificidades regionais, sobretudo, né? Tem suas particularidades. E em algumas regiões, sobretudo essas regiões que foram atingidas pelos empreendimentos de engenho, os processos de territorialização foram feitos bem diferentes dos processos de territorialização de ocupação, por exemplo, do que ocorreu no Baixo Tapajós, né? Aí a gente pensa, né? Puxa, Cametá não tem indígenas, no Marajó não tem indígenas. Tem, eu sou uma prova disso. Tem, e o seu Zuca de Aruã é uma prova disso, e a reunião da comunidade Aruã, da família Aruã, a reunião de autodeclaração do grupo é uma prova disso. E a FUNAI da Joênia, ela revogou, né, um decreto que não reconhecia as autodeclarações dos grupos, né, porque tinha lá um decreto do Bolsonaro que só considerava comunidades indígenas, né, até a Constituição de 1988, né, e os grupos indígenas, né, é muito sério e grave quando só se considera indígena aquelas comunidades que já são reconhecidas pelo Estado e não reconhece os indivíduos e grupos ribeirinhos que têm memórias indígenas diretas de pertencimentos e que sabem que são indígenas, mas são impedidos de ser. É o etnocídio, né, como diz o Ailton Krenak. Mas vamos centrar aqui para a nossa convocação. Nossa convocação é para a reunião do dia 15 de abril, a primeira reunião estratégica do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes. É uma chamada para os representantes dos conselhos consultivos, dos movimentos sociais, dos povos e dos povos da Amazônia, chamado para nossas membras de linhas de gestão, para os nossos membros e membras, né, educadores e educadoras comunitários vinculados ao Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes. E a reunião é para tratar das demandas, né, dos conselhos, das demandas, de ações, de prioridades, de alinhamentos de projetos, de futuros projetos que podem estar sendo indicados e melhor formulados, amarrados pelo corpo de educadores e educadoras, pelo corpo dos conselhos consultivos, né? E a reunião também é para apresentar o nosso projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo Estadual, a Lei CIMEA, o projeto Mapas da Produção, né? Mapas da Produção do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, selo Nossas Vozes, Gestão, Direitos, Formações Comunitárias e Comunicação Intercultural. E o projeto que foi aprovado, né, com uma carta de crédito no valor de R$400 mil, e agora está aí na correria e na calma, né, do processo de captação de recursos, junto com os nossos articuladores institucionais, né, que respeitam os processos de direitos particulares das associações comunitárias sem fins lucrativos, públicas, porém de direitos privados, contudo não privatistas, certo? E ter esse discernimento de público
e privado no que diz respeito à sociedade civil organizada é muito importante, né? E aí a gente tem nossos parceiros, né, vinculados à universidade pública, que acompanharam desde o início esse nascimento dos projetos do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, né, a Cátedra Paulo Freire, o programa de pós-graduação de Geografia, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, com o professor Ayala Colares, né, super engajado, apesar de ter as agendas dele na universidade, ter o instituto deles, mas super engajado com pautas e projetos da sociedade civil organizada e com o Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, o coordenador geral do programa de pós-graduação em Geografia, não posso deixar de citar, né, que aprovou um projeto diferenciado, que é um projeto vinculado vinculado também a uma associação comunitária de produção acadêmico comunitário, que é algo novo, né? O que a gente está demonstrando que a produção do conhecimento não vem só da universidade, né? Que o processo científico não vem só da universidade e que os saberes agora, nesse momento que a gente hoje demarca junto com os mestres indígenas, doutores indígenas, quilombolas, mestres quilombolas, doutores quilombolas, mestres ribeirinhos, doutores ribeirinhos, hoje já tem esse corpo de pesquisadores organizado dentro de associações, né, porque a universidade não dá conta, né, de todo esse universo qualificado hoje de sujeitos coletivos, né? A universidade ainda tem muita dificuldade de lidar com o processo de produção de conhecimento que não seja a partir da sua pirâmide social bem hierarquizada e ainda se faz excludente e embranquecedor. Mas aí a gente tem a sociedade civil organizada para estar demarcando ali na universidade, dizendo nós estamos aqui, nós temos esse projeto e temos programas que nos aprovaram, né? E a gente passou no processo aí do programa de pós-doutoral. Então, a reunião é dia 15 de abril, a primeira reunião de planejamento estratégico do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, né? Na Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua, a CEMED, próximo do líder da BR, praticamente ao lado do líder da BR, não tem como errar, né? Então, a gente já tem toda uma lista de presentes confirmados, desde a coordenação administrativa do Instituto, a coordenação de secretaria, representante da comunidade Murucutu, como Ângelo Madison Tupinambá da Idade Mídia, Puraquê Munduruku, a Fiamma, a Isabela dos Anjos, Leísso Azevedo, Miguel Ângelo, Glenda de Abacatal, Leonardo Cardoso, comunidade quilombola de Abacatal, Pedro Castro, né, nosso secretário, né, de assessoria, de captação e planejamento externo, né, institucional, porque é importante a gente estar conversando com as instituições, né? A gente tem os representantes do Conselho Aral, né, e também lideranças de Ananindeua, lideranças aidamas de Ananindeua, como Norberto Nunes, a companheira do Norberto, né? Vai ter o povo Aral que pode estar ali levando as suas demandas, que a gente pode estar construindo juntos, formulando juntos projetos. É essa a percepção e a formatação, as pautas que vamos estar discutindo no Instituto, né, para que projetos mais amplos que envolvam os conselhos, as lideranças, as lideranças de gestão das linhas, né, ligadas aos conselhos consultivos, a gente possa estar ali aprovando mais projetos lá na frente e assim fazendo um processo muito amplo de produção acadêmica comunitária com professores parceiros, né? Tem a Zélia Amador, né, pioneiríssima nesse processo dentro da universidade, que lá dentro da universidade existe, né, com o movimento negro, e como é difícil também fazer isso de forma ampla para além dos muros da universidade. Então a gente tem parcerias pontuais na UFPA, e na UEPA a gente tem a parceria oficial, porque a gente tem o apoio do reitor Clei Chagas, né? Então a gente pode dizer que a UEPA é a nossa parceira oficial. E é isso, meus queridos. Não esqueçam, dia 15 de abril,
a primeira reunião de planejamento estratégico do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, aí eu tenho que me fazer repetitiva. E no dia 19 de abril é uma reunião direcionada para os indígenas de contextos urbanos, a plenária Maiari estadual. É uma plenária preparatória para a Conferência Nacional de Indígenas de Contextos Urbanos. Tá certo? Que vai ocorrer na sala de mestrado do programa de pós-graduação em Geografia. Vai ser filmado, vai ser gravado e transmitido para os indígenas de outras cidades como Altamira e Santarém, que fazem parte desse processo de luta de indígenas de contextos urbanos junto com Belém. É importante a gente fazer essa informação do dia 19 de abril, que é uma plenária mais específica de indígenas de contextos urbanos, sobretudo porque o Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes também encabeça, né? Eu sou indígena, né? A presidente atual do IPIX é indígena, apesar de lidar com todas as outras linhas de outras matrizes e matizes culturais, né? Garantindo as outras vozes também, além das vozes indígenas, né? As vozes quilombolas, ribeirinhas, estratifistas, né? As vozes biomedicinais nativas. Isso é o IPIX. E isso vai ser o dia 15 de abril. No dia 19 de abril vai ter a plenária Maiari, né? Que é uma plenária estadual de indígenas de contextos urbanos, que vai ser gravada ao vivo. A plenária do dia 15, a nossa, do Instituto, que envolve várias vozes de várias matrizes culturais e de povos tradicionais, ela também vai ser gravada para que todos que não poderão estar lá presentes ter acesso, né, à gravação e acompanhar as demandas e depois encaminhar as demandas para a coordenação geral, para a diretoria executiva. Portanto, dia 15 de abril é a primeira reunião de planejamento estratégico do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, e dia 19 de abril, lá na UEPA, é outro lugar, lá na UEPA, na sala de mestrado PPG UEPA, vai ter a plenária Maiari estadual de indígenas de contextos urbanos, e acredito que a gente vai contar na abertura com o secretário de Cidadania e Direitos Urbanos de Belém, o Mike Kumaruara, né? Vamos contar com a presença também, né, da coordenação geral do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, do Idade Mídia, da professora Antônia Salgado, né, que é vanguarda nas ocupações de moradores sem teto. E contamos com a presença também da Secretaria de Igualdade e Racismo. Esperamos que a Secretaria de Igualdade, né, Racial, desculpa, me corrigindo, de Ananindeua possa estar presente. A COANT já tem agenda, mas a COANT foi convidada. Convidamos também a CEPI, né, a atual Secretaria de Estado de Povos Indígenas do Pará, que é a querida parenta Puitembé, que logo vai estar pensando em políticas públicas para indígenas de contextos urbanos e vai estar lidando com a nossa organização coletiva de indígenas de contextos urbanos da plenária Maiari, que também muitos estão organizados no Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes. Então acredito que a secretária Puitembé vai saber nos atender, né, quando ela puder estar atendendo, já está agendando oficialmente. Eu acredito que ela vai poder nos atender e com certeza vai estar pensando em políticas públicas para as indígenas de contextos urbanos, que são políticas públicas diferenciadas das políticas públicas dos indígenas advindos diretamente das aldeias, né, que tem uma ligação direta com a terra, né? A gente está na cidade, né? A gente lida também com outro processo de formação de ser indígena. Então é importante pensar políticas públicas de indígenas que vêm do contexto de comunidades ribeirinhas, que vêm do processo de miscigenação, né? Outro, como eu, por exemplo, que é marcado
pelo pertencimento de memórias indígenas, mas que vem de famílias ribeirinhas, né? Diferente de outros indígenas que nasceram e foram criados nas aldeias, nas suas comunidades e vieram para a cidade, né? Assim como a comunidade Aruan vem de pertencimentos ribeirinhos, de processo violento, né? De miscigenação racial que ocorreu no Marajó. Então é importante a gente estar pensando tudo isso, e o dia 19 de abril, lá na UEPA, vai ser importante para essas reflexões de indígenas das comunidades que moram em Belém, de indígenas que vêm de famílias ribeirinhas e que estão nas cidades, que estão nas organizações de representação indígena, como o Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando dos Saberes, que tem demarcações e orientações orgânicas indígenas no Instituto, e assim por diante. Aguardo os convocados para a reunião do dia 15 de abril na CEMED Ananindeua, né, que são os membros e membras dos conselhos e representantes e educadores e educadoras comunitárias do IPIX, no dia 15 de abril na CEMED Ananindeua, e aguardo também no dia 19 de abril na UEPA a plenária de indígenas de contextos urbanos estadual. Bom dia, até logo.